Aí tem uma outra situação, gente, que é a seguinte, né? Preocupa, porque nessa semana a gente teve o anúncio da entrada da Finlândia para a OTAN. A OTAN, que é o braço armado dos Estados Unidos na Europa, né? Que impõe a vontade dos Estados Unidos às nações europeias, que hoje se comporta como um protetorado militar dos Estados Unidos. A Finlândia, ela não estava conseguindo entrar na OTAN por causa do veto da Turquia, que já é da OTAN, porém, para a admissão de novos membros é necessário um consenso, ou seja, que nenhum dos membros fique em oposição à entrada do novo membro. A Turquia estava barrando a entrada da Finlândia na OTAN. Por quê? Porque isso é algo que pode aumentar a tensão de guerra na região e a Turquia talvez não quisesse correr esse risco. Aliás, é um risco imediato para toda a Europa. A Europa, ao embarcar na aventura da OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, se colocou numa seguinte situação: guerra em seu próprio território, o que eu não preciso dizer muita coisa, eu estou falando de mortes, eu estou falando de destruição de cidades, eu estou falando da guerra moderna. Inflação e desabastecimento. É isso que a Europa está passando para atender os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, de impedir relações que desabilitem a força econômica dos Estados Unidos no continente europeu. Então, se entrou em choque com a Rússia, se utilizou como elemento desestabilizador na região a Ucrânia, rompendo antigos acordos lá do fim da União Soviética, promovendo uma primavera golpista, colocando a situação da Ucrânia, sobretudo na região de Donetsk e Lugansk, em permanente guerra já há mais de 10 anos. Tudo isso é ocultado pelo Ocidente quando diz que a guerra começou um ano e pouco atrás, dada a invasão da Rússia. Tudo isso ali era, na verdade, um grande imbróglio que envolvia a entrada ou não da Ucrânia na OTAN. Justamente porque quanto maior a fronteira dos países da OTAN com a Rússia, mais dificuldades, eventualmente, a Rússia terá em caso de enfrentar tropas da OTAN, tropas, no caso, do Ocidente contra os russos. A entrada da Finlândia, nesse sentido, preocupa porque se um dos motivos alegados pelo Putin para a guerra é a tentativa da Ucrânia de entrar para a OTAN depois do golpe da Praça Maidan, a entrada da Finlândia, que dobra a fronteira terrestre da OTAN com a Rússia, certamente também é um problema. A Turquia via tentando evitar isso, porque se houver uma guerra, vai ser uma guerra que possivelmente pode ser em território turco, cedeu à pressão dos Estados Unidos, da OTAN, e permitiu a entrada da Finlândia. Ou seja, nós temos agora 1.300 quilômetros a mais de fronteira. Tá ali em amarelo a antiga fronteira, que tinha mais ou menos 1.300 quilômetros, e agora, com a nova fronteira da Finlândia, cerca de 2.600 quilômetros de fronteira de países membros da OTAN com a Rússia. Então é esse o motivo que nos preocupa, porque essa guerra, embora ela seja mais uma das guerras permanentemente travadas no capitalismo, ela é uma guerra que está reorganizando a geopolítica internacional e pode ditar os rumos do século XXI. É isso que pode estar em jogo. Uma aproximação de China e Rússia, um novo arranjo entre China, Arábia Saudita e Irã, uma nova situação que coloca a Europa mais uma vez na iminência de uma guerra, a fim, desta vez, de defender diretamente os interesses dos Estados Unidos, que está lá vendendo gás de xisto para a Europa, mais caro do que a Europa pagava antes no gás russo, mas mesmo assim a Europa segue atendendo os ditames de Washington, mostrando mais uma vez que o velho continente é um protetorado militar estadunidense.